Ele só tinha 4 horas de gravação, um set, uma roupa vermelha e um sonho. E com isso, a gente inicia aqui o vídeo de análise do terceiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo. Nesse vídeo aqui, eu vou falar tudo o que eu achei sobre esse episódio. Lembrando que o vídeo contém spoilers. E se você quiser saber sobre as minhas análises anteriores, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. E caso você não seja inscrito ainda, por favor, se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que gostam e estão gostando de Chespirito Sem Querer Querendo, a série inspirada no criador do Chaves. E aproveita e deixa o like, que o like sempre ajuda o criador de conteúdo. No episódio 2, a gente viu o grande dilema do Roberto Gomes Bolanhos, entre continuar num programa já bastante consolidado, mas completamente infeliz com seu trabalho e achando que poderia ser muito maior do que o Dr. Charpatin. Inclusive, toda essa dúvida culmina em ele desistindo de fazer parte desse programa. Já nesse terceiro episódio, a gente vê um outro personagem entrando na vida do Roberto. E esse é um dos mais marcantes da sua carreira. Eu tô falando do Chapolin Colorado. Esse episódio se divide, assim como nos anteriores, nos acontecimentos do começo da vida e carreira profissional do Roberto e também nos momentos dele em Acapulco, muitos anos depois. E uma das minhas críticas do meu vídeo passado foi justamente a cronologia desse tempo. Por mais que fique a data ali bem grande na tela, eu ainda fico confuso com qual momento da vida o episódio está passando. Eu ainda acho que isso se mantém nesse episódio, só que agora com menos passagens de tempo. Dessa vez, o tempo se divide apenas entre o Roberto ter uma nova ideia para um novo programa, enquanto lá no futuro, ou no caso presente, ele está decidindo como encerrar o episódio de Acapulco. E olha, eu posso falar, é muito legal ver como as ideias foram surgindo na cabeça dele. Mesmo que muitos daqueles acontecimentos não sejam verídicos. Logo no começo dos episódios, isso já está ficando bem claro. Mas é muito bacana, por exemplo, logo no começo desse episódio, uma das filhas dele dizer: palma, palma, não priemos cânico, enquanto ele tá ali tentando matar uma aranha. É claro, isso é uma frase muito famosa e icônica dita pelo Chapolin Colorado. Inclusive, todo o episódio vai focar bastante na família dele, em como ele é visto pelos filhos dele, nesse lugar de herói, esse lugar que vai estar lá para matar a aranha, que vai estar lá para defender a casa de bandidos, ao mesmo tempo que o próprio Roberto, ele tem muito medo de tudo que ele tá fazendo. Ele tem talvez mais medo que seus próprios filhos. E essa é a deixa perfeita para a ideia desse herói medroso chamado Chapolin. Aquele grilo que a gente vê, inclusive, no fim do segundo episódio, é a deixa pro Chapolin, que nem eu tinha me ligado quando eu assisti. Eu dei uma pesquisada, em uma língua indígena mexicana, Chapolin significa gafanhoto. E o segundo nome, que é o Colorado, também vem de uma das suas filhas, que conta ali uma piada envolvendo esse nome. Mas enfim, o Roberto tá ali pressionado para criar uma nova história. Isso porque ele abandonou os Super Gênios, onde tinha o Dr. Chapatin, e agora o programa está sendo reprisado na emissora até colocarem um programa novo. Ao mesmo tempo que um tal de Victor Palacios é contratado pela emissora. Ele é um comediante ali famoso e acaba se tornando a aposta para substituir o horário do Roberto. Então é aí que o Roberto precisa ter a ideia do século para poder garantir o seu emprego. E entre muitos devaneios e com a ajuda ali da sua família, ele acaba criando o Chapolin Colorado. E olha, eu confesso que o Chapolin não era o meu personagem favorito. Eu gosto mesmo do personagem Chaves. Mas é inegável o quão carismático e engraçado esse personagem é. Comente aqui se você prefere o Chapolin ou o Chaves, vamos conversar aqui embaixo. Enfim, enquanto o Roberto tá ali finalmente tendo a ideia do século, né, ele apresenta para os executivos e, como já esperado, a ideia é recusada. Inclusive, essa série serviu para mostrar em como o Roberto demorou para ser aceito e respeitado pela emissora. Para ser levado a sério e conseguir fazer os programas irem para o ar, ele teve que ralar muito. E mesmo ainda quando se tornou a galinha dos ovos de ouro para a emissora, ainda vemos ele tendo que seguir as ordens da chefia. Realmente, esse mundo do entretenimento não é fácil para ninguém. E se o Roberto chegou aonde chegou, é porque ele teve muita força de vontade, viu? Porque ele ouviu
muitos não. Enfim, com a ajuda ali de bons amigos, o Roberto tem a ideia, né, de gravar um piloto do episódio do Chapolin escondido. E uma vez que o episódio ficasse pronto e os executivos vissem o episódio pronto, eles rapidamente ali iriam aceitar fazer o programa. Isso que eu chamo de confiar no seu próprio taco. Só que o lance é que eles tinham que gravar o episódio de noite, né, quando o estúdio fechasse. Então o Roberto teve apenas 4 horas e um único set para gravar esse piloto. Eu não sei se esse piloto do Chapolin foi ao ar, eu não sei se ele existe mesmo, mas enfim, fiquei bem curioso para ver como eles gravaram tudo isso em tão pouco tempo e em apenas um único set. Tem todo o lance da roupa dele, né, que a ideia inicialmente era ele usar verde como um gafanhoto, mas não iria ficar bom no fundo verde, né, que é o fundo ali que eles usam para os efeitos especiais. Então, a roupa não poderia ser nem verde e nem azul. E é por isso que ele acaba tendo a roupa vermelha. E eu achei esse detalhe muito legal. Enfim, o episódio é gravado e acaba dando tudo certo, claro, porque o Roberto era um grande gênio e tinha uma capacidade impressionante de criar histórias muito rápidas. O episódio acaba sendo um grande sucesso, é claro, mas eles são descobertos ali pelo Trevino, que é uma das maiores pedras no sapato da vida do Roberto. O cara que a todo custo quis tirar ele da emissora. Não só tirar ele, como agora substituí-lo pelo tal do Victor Palacios. Então a ideia de mostrar esse piloto aí para os chefes acaba indo por água abaixo. Isso porque o Max, que eu acredito que seja o dono ali da emissora, e aqui fica mais uma crítica para algumas coisas que ficam um pouco confusas, sobre os cargos ali dos chefes, né, dos donos da emissora e tal. Nunca fica muito claro ali quem é o grande chefão, quem é que manda e tudo mais. Mas enfim, acredito que o nível máximo ali da hierarquia seja o Max, e é ele quem barra toda a ideia do Chapolin. E outra coisa, gente, a emissora que o Roberto tá agora não é o canal 8. Eu tinha falado no meu vídeo anterior que era ele chegando ali no canal 8 e tal, mas parece que ele tá na outra emissora que era antes dessa. Isso porque a gente vê lá no fim desse episódio 3, um dos executivos ali do canal 8 dizendo que o Roberto vai para lá sozinho, né? Que a hora de ele ir sozinho até o canal 8 vai chegar. Eu tinha confundido e achado que o Roberto já estava nesse canal 8. Então eu peço desculpas aqui pelo meu erro, mas enfim, eu fiquei meio confuso ali em qual emissora ele tá, para onde ele vai e tudo mais. Se você souber melhor ou se você entendeu de uma outra forma, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas enfim, o tal do Max não só planeja destruir a fita que contém esse episódio do Chapolin, antes mesmo de ele ver como é o episódio, como também pretende demitir o Roberto. Mas ele não contava com a astúcia do Roberto de trocar as fitas e fazer o Max assistir o episódio enganado. E é claro que ele acaba adorando o Chapolin e decide dar uma nova chance para o Roberto. Agora, claro, bancando todo o programa, que rapidamente se torna um grande sucesso de audiência. A gente tem várias cenas ali das pessoas em casa assistindo e dando boas risadas com as trapalhadas do Chapolin. E aí, enquanto isso, vemos o Roberto lá em Acapulco. O seu maior dilema agora é saber como finalizar o episódio de Acapulco. Seria na piscina ou na praia? Essa é a grande dúvida dele. Eis que, em uma conversa que ele tem ali com a Margarita, vulgo Florinda Mesa, ela diz que o melhor seria terminar o episódio na praia, e em frente a uma fogueira. Seria um final muito bonito. E de fato, acaba sendo um final muito bonito e nostálgico, né? Toda vez que eu ouço a música, que eu vejo aquela cena, eu me bate muita nostalgia. E aí que o Mariano, o marido da Margarita e produtor do programa, aparece e acaba iniciando uma grande discussão ali com eles. É claro que ele já tinha percebido as interações acaloradas entre a sua esposa e o Roberto. Não só ele, como todo mundo ali já deve ter percebido que os dois flertam constantemente. E em uma discussão entre o Mariano e o Roberto, eles decidem deixar isso de lado, né, e manter as coisas apenas no profissional. Porque lembrando que o Mariano e o Roberto eram amigos, né, e o Roberto estava ali de olho na sua esposa. Mas é claro que isso não vai ficar assim, afinal, sabemos como tudo isso acaba. Ou melhor, como essa relação acaba e se inicia entre o Roberto e a Margarita. Inclusive, esse episódio serviu para mostrar em como a Graciela apoiava o marido. Um grande contraste ali, né? A gente vê no passado a Graciela apoiando muito o Roberto, enquanto no presente ele já não está dando mais tanto valor a ela assim. Ela não só costurou a roupa do Chapolin, como também embarcou em todas as ideias do marido. É claro que a intenção da série é mostrar
toda a vida do Roberto, mas também acaba vilanizando alguns personagens. E até ele mesmo, a gente vê as falhas do Roberto ali. Mas também a gente vê um outro lado da Margarita, ou melhor, Florinda Mesa. Eu já fiz um vídeo falando sobre toda essa treta envolvendo a Florinda Mesa, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Olha, mas eu confesso que sinto uma pena ao ver toda aquela família ali reunida, com tantos filhos, todos ali embarcando na ideia do Roberto, e saber que tudo aquilo vai acabar a qualquer momento. E como eu falei, a série até então não mostrou nada de tão grave, apenas alguns flertes e algumas acusações, mas ali a gente já vê que o Roberto tem falhas como qualquer outro ser humano. E fazer uma biografia assim, eu acho ótimo, porque a gente conhece o Roberto real, né? E quando tem a família ali por trás da produção, acaba tomando um lado muito tendencioso, né? E pouco imparcial. A gente só vê o que a família quer mostrar, mas aqui não. Parece que a gente vê o Roberto de verdade, sabe? Que, enfim, em meio a tantas coisas legais, incríveis que ele faz, ele também erra. E esse foi o terceiro episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, focado muito mais no início do Chapolin e na ascensão do Roberto. Ele finalmente teve a ideia do século. E de Chapolin para o Chaves é apenas um pulo. E o Chaves, lembrando, é o grande ápice ali da sua carreira. Eu tô bem curioso para quando chegar nessa fase do Chaves, eu acho que vai ser incrível. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse episódio e o que vocês estão achando sobre a série até agora. Por favor, comentem aqui embaixo. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui contando tudo que eu achei sobre o novo episódio. Então é isso, se inscreva se não for inscrito, deixa o like que me ajuda muito. Até a próxima, tchau!